galera, e aí, tudo bem? Beleza? Professor Rogério aí trazendo um aulão de revisão para a galera do primeiro ano. A revisão aí do bimestre, a revisão para a prova, para a última prova. Espero que tenham gostado de nossas aulas. Espero ter suprido aí, a vontade de aprender da galera, ter passado bons conhecimentos, ter atuado bem com vocês. Mas vamos que vamos, porque temos a revisão, temos que estudar. E falo, acompanhe a revisão, vejam até o fim, vão se dar bem na aula. Se possível, se quiserem colaborar aí, se inscrevam aí no canal, compartilha, comenta, para crescer o canal também. Tem vários outros vídeos, pode ajudar vocês com outras aulas aí no que precisarem mais para frente. E só pedir a aula que eu faço também lá para vocês. Professor, não entendi, estou com dúvida, vou botar. Professor, queria saber sobre não sei o que lá. Eu vou dar um jeito e vou fazer uma aula para vocês. Tá bom, galera? Então vamos que vamos? Então vamos para a aula. Vamos falar aí do assunto de globalização, O processo de globalização é um fenômeno aí do modelo econômico capitalista. A globalização é um modelo econômico capitalista, com a qual consiste aí a mundialização dos espaços geográficos por meio da interligação econômica, política, social e cultural em âmbito planetário. Porém, esse processo ocorre em diferentes escalas e possui consequências distintas entre os países, sendo as nações ricas as principais beneficiadas pela globalização. Pois, entre outros fatores, elas expandem aí o seu mercado consumidor por intermédio de suas empresas transnacionais. Gente, a globalização, eu gosto de citar muito isso, ela começa basicamente com as grandes navegações. Ela vai começar lá quando Portugal, Espanha começam a explorar o mundo. Por que eu digo que começa lá? Porque elas começam a explorar o mundo para encontrar novos produtos, novas matérias-primas para o seu território. Novas matérias-primas para acelerar o comércio interno desses territórios. Então eles fazem o quê? Vamos pegar as embarcações e vamos procurar novos recursos, novas matérias-primas. Vamos tentar encontrar ouro, prata, pedras preciosas, diamantes. Vamos encontrar o que tiver para acelerar o nosso mercado, que é o que vai acabar acontecendo. Então as grandes navegações começam lá. Por quê, professor? Porque eles encontram lugares onde eles não conheciam. Eles encontram mundos no qual eles desconhecem. Terras novas, povos novos, novas culturas, novas civilizações. Isso é globalização, é você levar a cultura de um lugar para o outro, é você encurtar as distâncias, tá ok? Vamos lá, mexendo a carinha para cima. O desenvolvimento aí e a expansão dos sistemas de comunicação por satélite, informática, transporte, telefonia, proporcionaram aí o aparato técnico e estrutural para a intensificação das relações socioeconômicas em âmbito mundial. Esse processo é uma consequência também da terceira revolução industrial, terceira fase, que é a técnico-científica e informacional. Eu já falei isso com vocês. Uma vez que por meio dos avanços tecnológicos obtidos, foi possível promover a maior integração econômica e cultural, entre as regiões dos países de diferentes pontos do planeta. Inclusive com a globalização, nós podemos visitar museus aí no mundo afora. Isso é muito fácil, Louvre, vou lá, digito, entro na página, vejo lá a Mona Lisa com aquele sorrisinho sem vergonha dela, que ninguém sabe, vejo o que eu quiser, eu consigo, eu quero ver a pirâmide do Egito, vou botar lá, vou ver. Então isso é a globalização, isso nos facilita. Por isso eu digo que o mundo ficou bem pequeno. Eu quero aprender inglês sozinho. Meu irmão, entra na internet que você vai aprender. Vai falar mandarim, vai aprender. Se você for esforçado, vai aprender, galera. Então vamos que vamos. Principais beneficiadas aí pela globalização são as empresas transnacionais. Antes a gente chamava de multinacionais. Hoje são as transnacionais. Esse nome se adequou melhor. Haja vista que o fenômeno faz que com elas continue com suas matrizes no país de origem desenvolvido, mas atue em filiais, em outros países, aí no caso do Brasil, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos em geral, expandindo o seu mercado consumidor. Eles se aproveitam da mão de obra barata, além de benefícios, como isenção de impostos, doação de terreno, que são proporcionados pelo governo do país, visando aí o aumento do lucro. Isso é razoável.
né? Eu trago uma grande empresa, ela fica sem pagar imposto, enquanto a partida ela contrata a mão de obra no meu país. E com isso o dinheiro vai circular, a renda vai aumentar. Né? Seria melhor se o país tivesse uma visão de investir, né, esse dinheiro em educação, em alguma coisa do sentido, para quê? Para qualificar a sua população e lá para frente ele deixar de ser dependente desse país. Né? Não é o nosso caso aqui do Brasil, né? Mas quem sabe isso muda para alguns anos. Difícil, né? Vamos ver. Além dos fatores econômicos e dos fatores econômicos e sociais, a globalização também interfere nos aspectos culturais, pessoal, de uma determinada população. Por que eu digo cultural? Porque a gente vê lá aquela roupa que o cara usa nos Estados Unidos, a menina vê a roupa que a mulher, que a atriz usa lá, e ele quer usar. Ah, eu tô vendo uma novela, a atriz usou uma saia, eu quero uma igual, tá na moda, gente, né? Então isso interfere no nosso dia a dia. Nós nos aculturamos, nós estamos assumindo a cultura de outro território. Né? A questão, todo mundo adora um hambúrguer, mas é o hambúrguer da cultura dos norte-americanos, é o fast food. Um dos marcos da mundialização, dessa globalização toda, é o McDonald's. Né? O McDonald's ele se espalhou pelo mundo inteiro, né? Difundindo a cultura do fast food norte-americano. Isso é um grande marco aí dessa questão da globalização. Se não fosse a globalização, talvez o McDonald's não seria uma empresa tão grande quanto ele é. Inclusive o McDonald's podia mandar um hambúrguer de graça porque eu estou fazendo propaganda dele, né? Podia vir aqui usar um hambúrguerzinho aqui para minha casa, que eu ia adorar. Mas não vai, né? Só que não. Além de fatores econômicos e sociais, né, como eu falei, interferem nos aspectos culturais de determinada população. O grande fluxo de informações obtidas por meio de programas televisivos e principalmente pela internet exerce a influência de alguns hábitos humanos. A instalação de redes de fast food é um outro elemento que pode promover aí a mudança nos costumes locais. Né? Entretanto, elementos da cultura perduram em meio à população, promovendo assim a diferenciação entre culturas existentes. Né? Tivemos agora o Halloween, né? O Halloween, como os norte-americanos falam no inglês, né? E olha que legal, o brasileiro, gente, brincando de Halloween. Né? O brasileiro lá do seu travessura, gente, não é da nossa cultura isso. Isso é da cultura dos americanos. Na nossa cultura é o Saci Pererê, gente. É a curupira, a mula sem cabeça, né? É isso que faz parte da nossa cultura. A gente tem que comemorar isso. É a Iara, não o Halloween, que é da cultura norte-americana. Olha, tá vendo como a globalização traz a influência dos outros também pra gente? A gente está comemorando um dia que não faz parte da nossa cultura. Só falta daqui a pouco o brasileiro querer soltar fogos no dia 4 de julho. Que é a independência dos Estados Unidos. Pra quem não sabe, tinha dúvida, professor também é cultura, hein? Né? Independência dos Estados Unidos, vão soltar fogos. Por que esses fogos aí, gente? Da independência dos americanos. Pô, mas é um brasileiro, né? Isso se dá por causa também da globalização. Continuando aí, olha só. O capitalismo, lembrando lá que eu falei das caravelas, impulsiona aí novas descobertas, né? Eu botei aí as características, né, para a gente associar, de longo alcance no século XV e XVI, aí, né, entre XV e XVI, está só 16, iniciam-se aí o processo de globalização. Fatores de melhoria na infraestrutura de transporte, também uma consequência dessa globalização, né? Fatores na consequência de transporte, como rodovias de qualidade, hidrovias funcionando, né? Investimento em hidrovias, né? Ferrovias, estrada de ferro que transporta aí com qualidade, segurança e um custo bem mais barato. Então, toda essa questão de infraestrutura ela é muito boa e também é uma dependência, uma consequência do mundo globalizado. No final do século XX, em razão aí dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas de informação. Passaram a exercer aí um papel fundamental aí, né, um elo entre as demais, unindo aí e assegurando um novo sistema, uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta aí nessa globalização perversa, a automação dos processos fabris e o aumento dos níveis de desemprego.
Eu falei com vocês na aula que nós temos um detalhe que é bem interessante, esqueci de colocar para vocês, mas vou falar. É o chamado desemprego estrutural. O que, que é isso? É quando o homem perde o emprego para a máquina. Imagine lá que um canavial contratasse 100 boias frias para colher a sua cana de açúcar. Né? O cara vai, contrata uma máquina que faz o serviço dos 100. E ele precisa só de uma pessoa para operar a máquina. Tem 99 desempregados. Né? Mas eles não podem conseguir em outro lugar? Pode, mas é muito difícil. Porque também eles não têm mais a vontade. Não é que eles não querem, mas eles não têm vontade ou não têm mais idade para se qualificar. Isso foi um grande problema também no setor metalúrgico aqui no Brasil, né, na década de 80, que começaram a robotizar as indústrias automotivas. Muitos metalúrgicos foram demitidos no ABCD Paulista. Era um grande contingente de funcionários e hoje é bem pequeno. Tá? Galera, vamos falar agora também dos modais, né, os principais modais de transporte. Rodoviário, né, modal sobre rodas, né, estradas, utiliza caminhões e carretas para transportar carga. Não é o modal mais barato, mas no caso do Brasil é o que funciona. Somos até dependentes desse modal. Também temos o ferroviário, estrada de ferro, trem, né, tanto para passageiro também, né, como rodoviário, quanto carga. É um modal que para carga seria muito barato, porém não houve um investimento tão grande no Brasil, né, diferentemente de outros territórios que o trem, né, ultrapassa os limites continentais. Na Europa, nos Estados Unidos, entre outros lugares, aí trem atravessa o território completo. Também temos o marítimo. Marítimo, né, pelo mar, são os navios, grandes navios de contêineres, né, navios que levam grãos, graneleiros, né, que fazem e levam do Brasil para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos e vice-versa. É um transporte onde o frete é super barato, porque ele tem a capacidade de carga enorme. A hidrovia, o hidroviário é parecido com o marítimo, só que faz o serviço nas hidrovias. Também pode ser nacional ou internacional. No Brasil não temos aí grandes hidrovias também, tá ok? O aeroviário, que são os aviões, é um meio muito caro, é usado basicamente para emergências. E o dutoviário, que é o transporte de produtos através de dutos, gás, óleos, né? Produtos derivados do petróleo. É um meio muito seguro, porém é um meio que é utilização restrita. Tá ok, pessoal? Vamos que vamos. Dúvidas, pergunta lá depois. Sobre a demografia população. Né? Aí temos algumas características. Canso para falar para vocês. Entrada da mulher no mercado de trabalho. Uso cada vez maior dos métodos contraceptivos. E o custo de vida cada vez maior. Faz com que haja aí um envelhecimento da população. Em alguns países se veem aí hoje obrigados a abrir suas fronteiras para imigrantes em busca de trabalhos, para substituir a mão de obra local. Né? Para substituir a mão de obra local. A França, ela é um grande exemplo de que isso daí está causando problemas para eles. Né? E também ela abre essas fronteiras a oportunidade aí de pessoas que estão buscando um emprego e uma boa qualidade de vida. Também podemos criar aí problemas, como a famosa xenofobia, galera. A xenofobia é um problema causado pela aversão a estrangeiros. Né? São as pessoas que não gostam de pessoas de fora do território dela, que não gostam de pessoas de outro país, até porque acham que elas vão roubar a vida delas, os cargos delas aí nas grandes empresas. O território brasileiro, entre as décadas de 50 e 70, tivemos aí uma grande explosão demográfica. Já na partir da década de 80 tivemos uma redução gradual aí também desse crescimento, tá? Por causa, obviamente, do que eu falei ali em cima, que é a entrada da mulher e métodos contraceptivos aí mais difundidos. Nossa, a letra ficou muito pequena, professor, não estou enxergando. Calma! Vou também colocar aí o PowerPoint utilizado disponível para vocês. Mas, enquanto isso não ocorre, a gente aumenta aqui um pouquinho, ó. Vamos falar do malthusianismo, são teorias demográficas. Em sua obra, né, o ensaio, obra e ensaio sobre o princípio da população, Malthus deixou evidente. Vou diminuir, gente, vocês aumentem aí quando estiverem vendo, né? É mais fácil, porque senão aí pode
atrapalha um pouquinho, né? Mas chega perto dá para ler. Deixou evidente o seu pessimismo, né, quanto ao desenvolvimento humano. Ele acreditava que a pobreza fazia parte do destino da humanidade, baseado na premissa de que a população possuía potencial de crescimento ilimitado, ao contrário da produção de alimentos. Ou seja, como eu falei na aula anterior, né, a população cresceria muito mais rápido e a gente não teria alimento para todo mundo, que geraria fome e miséria. Malthus concluiu que o crescimento populacional se não fosse contido, a população cresceria segundo uma progressão geométrica. Exemplo, 2, 4, 8, 16, sempre dobrando, né? Ó, de 2 nasceu 4, nasce 8, gera 16, gera 32, vai gerar, né, com 128 e tal, e vai crescendo. Né, 32, no caso 64, né, 128, e vai aí. E a produção de alimentos cresceria segundo uma progressão aritmétrica. 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Multiplicado aí por 2, um exemplo. Né? Então, seria dessa forma. Malthus considerava que a população dobraria a cada 25 anos e o alimento não teria essa consequência toda. Não teria-se como fabricar alimentos, né, nessa grande quantidade. Se a teoria se confirmasse, né, a teoria malthusiana e a fome do mundo, se a teoria se confirmasse, se houvesse... Desculpa. Não tá de noite não, tá de dia, né? Tá de manhã, mas é o sono. Às vezes aparece quando eu tô dando aula. Não sei porquê. Houvesse o descompasso entre o aumento da população e a falta de alimentos, o resultado seria uma população mundial faminta, vivendo em situação de miséria. Só um minutinho, pessoal. Agora sim, voltando. Tinha alguém me chamando antes de dar uma paradinha, desculpa. Se a teoria se confirmasse, houvesse aí um descompasso entre o aumento da população e a falta aí de alimentos. O resultado seria uma população mundial faminta, vivendo em situação de miséria, o que causaria aí uma desestruturação na vida social. Portanto, o aumento da população seria a causa da miséria e consequência. Essa era a ideia de Malthus. Não estou dizendo que vai ser assim, mas era a ideia de Malthus. Tá, galera? Saiu aqui, vamos consertar aqui novamente. Mas era a ideia que Malthus tinha se a sociedade continuasse crescendo. Ele colocou a culpa na pobreza, no número de pessoas. A fome e a miséria são realidades no mundo todo. Para conter o ritmo do crescimento populacional, né, acelerado, Malthus, pautado aí na sua formação religiosa, acreditava na necessidade de controlar a natalidade, que chamou de controle moral, né? Ou seja, não deveria ser feito aí o uso de métodos, ser feito pelo uso de métodos contraceptivos, mas pela abstinência sexual, né? Ou seja, ninguém faz sexo, a população não cresce, tendo em vista que é só através do sexo que se faz filho. Ou adiamento de casamentos. Em vez de você casar mais novo, casaria-se com mais idade. Vale ressaltar que foi sugerido aí apenas para a população mais pobre, tá, gente? Ele não sugeriu isso para os ricos, porque ele entende que os ricos tinham condições e os pobres que não tinham. Segundo ele, seria necessário forçar a população mais carente a diminuir o número de filhos, né? Porque a culpa de tudo é sempre do pobre. Deixa me perdoe, mas o cara é um pensamento totalmente errado lá atrás. A teoria aí neo-malthusiana ou novo malthusianismo, né? É uma teoria demográfica desenvolvida a partir da elaboração das ideias do pensador inglês Thomas Malthus. Essa perspectiva, em linhas gerais, preconiza aí a difusão das medidas governamentais para intensificar o controle do crescimento da população, principalmente em países considerados subdesenvolvidos ou periféricos. Thomas Malthus, né, em sua obra Ensaio Geral sobre a População, argumentava aí que a relação entre a quantidade de habitantes no mundo era desproporcional à quantidade de recursos e alimentos aí que poderíamos ter disponíveis.
de modo que o crescimento populacional seria muito mais intenso que o produtivo. No entanto, Malthus não defendia o controle populacional comandado pelo Estado, muito menos pela adoção de métodos contraceptivos. É uma perspectiva aí conhecida como malthusianismo, que era a ideia do neomalthusianismo, era o Estado controlar e a utilização aí de métodos contraceptivos. É muito mais fácil o Estado controlar tudo, tentar ajudar a população e manter aí, dar os métodos contraceptivos, do que proibir as pessoas de se casarem ou de terem filhos, abstinência sexual. Vamos falar um pouco aí do continente africano agora, galera, muito importante também. É o terceiro maior do mundo, lembra que eu falei que ele encontra-se também nos 4 hemisférios, tá? É o terceiro maior do mundo, é banhado de leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Oceano Índico. Ao norte é separado do continente europeu pelo Mar Mediterrâneo. E a nordeste é separado da Ásia pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez, localizado no Egito. Muitas pessoas conhecem a África pela sua extrema pobreza e miséria. Porém, poucos sabem o porquê disso. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, dos países considerados aí com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano baixo, todos eles são africanos. Essa situação foi causada principalmente pela exploração colonial e imperialista que ocorreu nesses países, ou seja, pela exploração, pela divisão do continente africano. Falo muito com vocês, foi uma divisão errada, onde se colocou diversas tribos inimigas dentro de um mesmo território. Galera do primeiro ano, assistam o vídeo do 8º, que tem uma boa explicação sobre isso também, tá ok? Vai deixar vocês aí bem top assistindo o vídeo do 8º ano também, seria bem legal. Primeiramente, houve a dominação colonialista que iniciou-se aí no final do século XV. Quando a população negra, que formava diversas etnias desse continente, foi escravizada e levada para outros lugares. Brasil, e o continente, principalmente o Brasil, aí veio bastante gente, depois dos Estados Unidos. Essa dominação permaneceu dessa forma até o século XIX, quando uma onda imperialista, chamada também de neocolonialista, resolveu se apropriar do continente, dividir o seu território entre muitos outros países, ou seja, foi a partilha da África, partilha do continente africano, Eles dividem entre eles pelos interesses deles, interesses econômicos europeus no continente africano. Por causa disso, muitos conflitos internos começaram a acontecer, ou em busca de independência, ou entre povos rivais em busca de controlar o mesmo território, povos inimigos dentro do mesmo território. Não dá certo. Apesar de antes da colonização também haver disputas territoriais na África, elas não eram tão sangrentas e tão intensas como são atualmente. Até porque você deixou de falar de uma tribo para falar de um país. Então o mais forte quer dominar todo o território e subjugar as outras nações mais fracas. Infelizmente assim acontece e é a culpa de uma herança aí dos europeus. Vamos falar um pouco aqui do relevo. O relevo do continente africano é marcado pela presença de dois grandes desertos. Saara e o deserto do Kalahari. O Saara está ao norte e o segundo mais ao sul. Tá? O Kalahari é ao norte, lá na área do Sahel, tá? Sahel, deserto do Saara. E o segundo aí encontra-se mais ao sul, que é o Kalahari. A maior parte da superfície da África é composta por planaltos, com médias e elevadas altitudes. Na região central e ao norte, encontram-se aí grandes rios que estão entre os maiores do mundo, como o Nilo, o Congo e o Níger. São os 3 rios aí muito importantes do continente africano, não se esqueçam disso, hein? Em relação com a vegetação, existem diversos tipos como plantas desérticas, florestas equatoriais e estepes. No entanto, aí um tipo mais presente são as savanas, que são muito semelhantes à vegetação do cerrado brasileiro, com árvores de médio e pequeno porte, aí com galhos muito retorcidos. A África é dividida em 2 regiões principais,
África subsaariana, abaixo do Saara, subsaariana, abaixo do Saara. E a África do Norte, acima do Saara. A primeira compreende aí toda a região desse continente que se encontra abaixo do deserto do Saara, caracterizada aí pela população de maioria negra e pela maior diversidade étnica. A segunda encontra mais ao norte, compreende populações africanas árabes. Tem muitas pessoas de origem brancas. Religião, principalmente também ali naquela área ali, é o islamismo, tá? O árabe, a religião árabe ali, principal nessa área é o Islã, muçulmanos. Apesar de maior parte do território ser formado por países independentes, isto é, sem domínio colonial de outro país, sua economia é subordinada, ou seja, eles ficaram totalmente dependentes da economia europeia, né, de produzir para a Europa. E a Europa se acostumou também a isso, paga preços baixos, o que faz também com que a economia desses países não cresça muito. Sem o domínio colonial de outro país, né, a economia é bastante subordinada. Além disso, muitas guerrilhas internas e ditaduras sangrentas existem ou existiram recentemente na maioria dos países africanos. Ok? Então, galera, assim, a África tem seus problemas. É muito legal, mas também tem muitos problemas aí. Uma característica da África do Sul, um país aí da África, lá na parte bem ao sul do continente. A agricultura limitada pelo solo pobre, né? Mas ovinos e bovinos são criados extensivamente nos campos. E o vinho é um importante produto aí de exportação. Também é rica em minerais como diamante, ouro, platina, prata, urânio, cobre, manganês e o abestos que são extraídos. Essa característica da África do Sul. Coloquei aqui porque é interessante. País sede da Copa do Mundo, né? Teve a questão do apartheid, Nelson Mandela, minoria branca subjugava os negros. E você vê que é um país que tem toda uma característica, uma qualidade aí, né, de exportação, né? Tudo que os europeus querem. O uso indevido do solo nos países tropicais do terceiro mundo, né, acaba aí fazendo o processo de desertificação, né, que depende de como a forma é tratada antes da seca. Isso acontece muito na área do Sahel, onde as pequenas propriedades acabam usando o solo aí de maneira inadequada, não porque querem, mas porque não tem produtos para isso, e acabam desertificando a área. Essas pessoas sofrem aí com o problema da seca também. Ok? A gente viu isso aí. Vamos falar agora dos climas, né? Características aí principais: clima equatorial, região aí centro-oeste do continente e também Gana e Costa do Marfim. Principais características: temperaturas elevadas, chuvas em grandes quantidades durante todo o período do ano, elevada umidade do ar e não apresenta estação com clima frio, calor. Floresta equatorial, né, na África Central, e o clima caracterizado aí por temperaturas elevadas, muitas chuvas e a alta umidade do ar. Falamos também de clima tropical. Quase toda a região central e sul do continente é o clima que apresenta na maior parte da África. Principais características: verões chuvosos e invernos secos. As médias das temperaturas anuais são muito altas. Temos aí também o clima desértico, presente no deserto do Saara, né, região aí ao norte da África, em Kalahari também, o sudoeste da África. Principais características desse clima quente e seco: elevada amplitude térmica diária, né, dá muito quente a muito frio, ou seja, muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Ele esquenta rapidamente e esfria rapidamente. Lembra que eu falei da questão de fazer comida, panela com água? Associa a isso aí. Clima mediterrâneo subtropical. Vamos lá, só para falar que isso vai dar dúvida. Pega uma panela, vai cozinhar um macarrão, botou a água para esquentar. A água demora a esquentar, mas quando você desliga a panela, ela também demora a esfriar, porque a água, ela vai manter aquela temperatura ali durante um tempo, enquanto ela vai se esfriando lentamente. Se você pegar uma panela vazia, botar no fogo, ela vai aquecer rapidamente, mas quando você apagar o fogo, ela também vai esfriar rapidamente, porque ela não tem nada ali para manter ela quente, né? Ela não tem nada ali que faça esse regulador da temperatura. Então, estamos aí na explicação.
Clima mediterrâneo e subtropical. O clima presente nos extremos aí, norte e sul do continente. Principais características: influência do mar Mediterrâneo no extremo norte da África. Temperaturas amenas em grande parte do ano, chuvas em quantidades aí, em média de 750 milímetros por ano. Galera, o negócio é o seguinte, vamos estudar para a prova, vamos pensar, né? Vamos cair dentro aí desse vídeo, vamos ver ele quantas vezes forem necessário. Não vamos, isso é bobeira, não vou ver. Vejam o vídeo, eu também vou deixar lá os slides para vocês, tá? Vejam os vídeos, estudem. Se tiverem com dúvida ainda antes da prova, pode botar uma pergunta aí, professor, não estou entendendo e tal, que eu vou responder lá no canal, tá ok, galera? Também respondo lá no Classroom também, se ficar a mensagem, não tem problema. Galera, quero desejar a todos aí, para todos que espero que passem direto, né, um excelente Natal e um próspero ano novo aí, que 2021 traga muitas realizações a todos, principalmente uma vacina, para a gente tentar voltar ao normal. Os que não passarem direto, teremos a aula de recuperação, contem com o professor, tá? Estamos aí, estamos juntos. Se puderem também, dêem uma curtida, curtam aí, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, porque todo vídeo que eu colocar, vocês vão ter uma mensagenzinha aí. Tem muitos vídeos legais sobre aula, tá? Eu sou professor, eu vou botar vídeo de aula aí, tá sempre ajudando. Lembrando que eu sou professor de História também, Sociologia e Filosofia, então, caso precisem, né, estejam com dúvida de alguma coisa, coloca aí, que eu coloco um vídeo aí explicando para vocês, que não me custa nada. É só eu pego um minutinho que eu tô de folga aqui, faço um videozinho legal e jogo lá para vocês. Então, galera, bons estudos, boa prova, um grande abraço a todos aí, tá ok? Tchau, até a próxima.